Bom dia, alunos do oitavo. A nossa aula de hoje, nós falaremos sobre a Revolução Americana. Bom, antes da independência dos Estados Unidos, isso no século XVIII, os Estados Unidos ele era formado por 13 colônias controladas pela metrópole que era a Inglaterra. No século XVIII, a Inglaterra usava essas colônias para obter os lucros e recursos minerais e vegetais não disponíveis na Europa. Era também muito grande a exploração da metrópole em relação aos impostos e taxas cobradas dos colonos na América, dos colonos norte-americanos, perdão. Bom, a Inglaterra ela colonizou uma estreita faixa de terras no leste dos Estados Unidos. Eram as 13 colônias inglesas na América do Norte, onde estabeleceram as primeiras recém-chegadas famílias. Nesse caso, vai chegar no continente americano, né? E o continente americano, estou falando, me refiro à América do Norte, puritanos, né? Católicos, entre outros povos europeus. Por quê? Porque eles vinham fugido da Europa, principalmente da Inglaterra, por conta das perseguições religiosas, tanto católicos como os protestantes puritanos. E a partir daí vai haver duas formas de colonização. As colônias do norte, que era a região colonizada pelos protestantes europeus, principalmente ingleses, que fugiu das perseguições religiosas, chegaram na América do Norte com o objetivo de transformar a região num próspero lugar para a habitação de suas famílias. Também chamada de Nova Inglaterra, a região sofreu uma colonização de povoamento com as seguintes características: a mão de obra era livre, a economia era baseada no comércio, pequenas propriedades, a produção para o consumo do mercado interno, ou seja, tudo que eles produziam era vendido entre eles, certo? Um outro detalhe, a mão de obra ela era livre e assalariada. Já as colônias do sul, né, como a Virgínia, Carolina do Norte e do Sul, a Geórgia, sofreram uma colonização de exploração. Eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir o pacto colonial. Eram baseadas no latifúndio, mão de obra era escrava, a produção era para exportação para a metrópole e o tipo de produção ou o tipo de cultivo, né, de cultura era a monocultura, que era o quê? Geralmente a plantação de tabaco, a plantação de cana-de-açúcar, mas uma única cultura. Bom, antes dos ingleses, diversas tribos nativas americanas viviam na região que atualmente constitui os Estados Unidos. Então, os Xiús, os Apaches, os Hutus astecas, os havaianos, os esquimós, dentre outras etnias de nativos que viviam na América. Então, como é que vai se dar? Qual é o processo que vai acabar surgindo, culminando, melhor dizendo, na Revolução Americana? Bom, vai se dar a partir da Guerra dos 7 Anos. Então, a Guerra dos 7 Anos ela ocorreu entre a Inglaterra e a França entre os anos de 1756 a 1763. E foi uma guerra pela posse de territórios na América do Norte. A Inglaterra saiu vencedora dessa guerra. Essa guerra, a Guerra dos 7 Anos, ela aconteceu
tanto na América do Norte como na Europa, na Ásia, enfim. E a Inglaterra ela vai sair vitoriosa dessa guerra, porém, mesmo assim, a Inglaterra ela vai resolver cobrar os prejuízos da guerra dos colonos, e que eram os colonos que habitavam, principalmente os colonos das colônias do norte. E aí, como é que ela vai cobrar esse custo da guerra, né? Aumentando as taxas e os impostos metropolitanos, e aí os colonos eles vão fazer protestos e manifestações contra, e isso vai gerar uma série de outros fatores que vai acabar causando um descontentamento de um modo geral. Então, a metrópole, que é a Inglaterra, ela vai aumentar as taxas e os impostos. Então, a Inglaterra vai resolver aumentar vários impostos e taxas, além de criar novas leis que tiravam a liberdade dos norte-americanos. Dentre essas leis, podemos citar a Lei do Chá, que a Lei do Chá ela vai dar o monopólio do comércio do chá para uma companhia comercial inglesa, que é a Companhia das Índias inglesa. A Lei do Selo, todo produto de circulação na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses, certidão de nascimento, enfim. Qualquer produto, qualquer papel que circulasse, teria que ter um selo, e esse selo era pago. E só quem vendia esse selo eram os ingleses. E a Lei do Açúcar, que era justamente o quê? Os colonos só podiam comprar o açúcar vindo das Antilhas inglesas. Por que isso? Porque existia uma diferença entre as colônias do Norte e as colônias do Sul. As colônias do Norte, elas tinham uma certa liberdade, porque elas não era aplicado no Norte o Pacto Colonial. Então, as colônias do Norte, elas podiam comercializar com outros países europeus. E aí, após a Guerra dos 7 Anos, após mesmo a Inglaterra saindo vitoriosa, a Inglaterra ela vai tentar cobrar o prejuízo da guerra, ou o custo da guerra, através de seus impostos, das taxas. E aí ela vai passar a sufocar os colonos das colônias do Norte. Por quê? Porque ela vai implantar agora também com o Norte o Pacto Colonial, e com isso ela vai impedir o quê? O contrabando, enfim. E aí vai haver a revolta nas colônias, né? E uma dessas revoltas vai ficar conhecida como a Festa do Chá de Boston. Então, vários colonos eles vão invadir à noite um navio inglês que estava carregado de chá. E eles, vestidos de índios, vão jogar todas as cargas, ou toda a carga, aproximadamente 300 caixas de chá, no mar. E aí esse protesto ele vai gerar uma forte reação da Inglaterra, que vai exigir dos habitantes o pagamento, do prejuízo, além de colocar soldados ingleses cercando toda a cidade. A partir daí, os colonos eles vão promover, nesse mesmo ano, o primeiro Congresso da Filadélfia. Então, em 1774, vai haver o primeiro congresso para eles tomarem medidas diante de tudo o que estava acontecendo. Então, esse congresso ele não vai ter caráter separatista. O que eles pretendiam? Eles pretendiam apenas retomar a situação anterior. Eles queriam o fim das medidas restritivas impostas pela Inglaterra e maior participação na vida política da colônia. O que seria
participação na vida política. Eles escolherem os seus representantes, eles impedirem essa cobrança abusiva de impostos e taxas. Porém, o rei da Inglaterra, que era o Jorge III, ele não aceitou as propostas do Congresso, muito pelo contrário. Ele adotou mais medidas controladas e restritivas, como, por exemplo, as leis intoleráveis. E uma dessas leis, conhecida como a lei do aquartelamento, ela vai dizer o seguinte: todo colono norte-americano ele vai ser obrigado a fornecer moradia, alimento, transporte aos soldados ingleses. E as leis intoleráveis também vão gerar muita revolta na colônia, que é influenciado diretamente no processo da independência. Ou seja, essas leis elas vão acabar influenciando agora os colonos a pensarem realmente na sua independência. E aí vai surgir o segundo Congresso da Filadélfia. Em 1776, os colonos se reúnem no segundo Congresso com o objetivo maior, que é conquistar a independência. Então, durante esse Congresso, o Thomas Jefferson ele vai redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Porém, a Inglaterra não vai aceitar a independência de suas colônias e vai declarar guerra. A Guerra da Independência vai ocorrer entre 1776 a 1783, sendo vencida pelos Estados Unidos da América, com o apoio da França e da Espanha. Por que esses dois países europeus eles vão interferir nesse processo de independência, na guerra de independência dos Estados Unidos? Porque era uma forma dos franceses e dos espanhóis se vingarem da Inglaterra, porque tanto a França quanto a Espanha, elas tiveram territórios na América conquistados pela Inglaterra. A Inglaterra vai acabar conquistando esses territórios, trazendo esses territórios, aumentando seu território, anexando, na verdade, os territórios franceses e os territórios espanhóis ao território inglês. E aí, vai haver a Constituição dos Estados Unidos. Em 1787 vai ficar pronta a Constituição dos Estados Unidos com fortes características iluministas. A garantia da propriedade privada, interesse que era da burguesia. Ela vai manter a escravidão, ela vai optar pelo sistema de república federativa e ela vai defender os direitos e garantias individuais do cidadão. Porém, vai ocorrer uma grande contradição, que são as contradições entre a teoria e a prática. Por que a teoria e a prática? Porque na teoria, na Constituição, ela vai garantir o direito dos cidadãos, de todo cidadão norte-americano. Porém, podemos observar algumas contradições na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Grupos sociais ainda lutam pela igualdade e garantia de direitos. Por exemplo, a escravidão negra, embora alguns líderes americanos se diziam anti-escravistas e abolicionistas, a escravidão só acabou em 1865. A discriminação indígena, os índios norte-americanos não tinham direitos iguais ao dos brancos. E mesmo após a independência, muitas tribos sofreram massacres. Os direitos femininos, as mulheres americanas só tiveram direitos civis após 140 anos. A mulher era vista como um ser frágil e subordinada ao poder masculino. A cidadania era exercida
pelos homens adultos brancos e com uma certa renda financeira, ou seja, só quem tinha direito, ou só quem era considerado cidadão americano, era quem tinha posses, poder. Então, mesmo com a Constituição norte-americana, com a Declaração da Independência, garantindo o direito de todos os cidadãos americanos, mas só os ricos, brancos, né, tinham esses direitos. Por quê? Porque ficou de fora tanto os indígenas quanto os negros. Essa foi a maior contradição. Até hoje, né, nos Estados Unidos, os nativos, os índios americanos, norte-americanos, eles lutam por seus direitos, por terem a devolução de suas terras. E isso é fato. Então, crianças, a nossa aula de hoje ela encerra-se por aqui. Até a nossa próxima aula. Desejo a todos um bom dia e até a nossa próxima aula. Tchau.